Lá estava um homem sentado na sua carruagem. Ele era um dos principais entre os seus. Aquele que era encarregado de cuidar dos tesouros da rainha do seu povo. Ele viera a Jerusalém a fim de adorar a Deus, e depois de ter feito isso, estava no caminho de volta para sua casa. Sentado na sua carruagem, ele lia o profeta Isaías. Era costume naquela época ler as escrituras em voz alta, para ajudar na memorização, e isso ele fazia então. Não sabia ele, mas caminhava ao seu lado um homem, o seu nome, Filipe. Esse andou com ele por algum tempo, ouvindo a leitura em voz alta. Depois de um tempo, Filipe se aproxima daquele homem e faz uma pergunta: você entende aquilo que você está lendo? Essa pergunta, que não era retórica, é respondida com uma outra pergunta, sim, agora retórica. Como posso eu entender se ninguém me explicar? Indagou aquele homem. Então ele convidou a Filipe para que entrasse na sua carruagem, sentasse ao seu lado e explicasse aquele texto. O texto que ele lia do profeta Isaías era Isaías, capítulo de número 53. E a leitura estava no versículo de número 7 e versículo de número 8, que diz o seguinte: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo, ele foi golpeado. E após fazer essa leitura, o homem novamente indaga a Filipe: diga-me, ele está falando dele mesmo ou ele se refere a outra pessoa? Bem, se esse homem estava lendo o capítulo 53 de Isaías, é provável então que ele já tivesse lido todo o restante do livro. E ele já passara pelos outros 3 cânticos sobre o servo sofredor apresentado por Isaías. Ele já passara por outras definições de servo. E ele já tinha percebido uma coisa, que inicialmente a palavra servo é aplicada para o povo de Israel. E ele leu e percebeu várias vezes onde Isaías chamava o seu povo de o servo de Deus. Aquele que foi levantado pelo Senhor para adorar ao Senhor, para obedecer os seus mandamentos e para cumprir um propósito específico dado por Deus desde quando o colocou na terra prometida, ser luz para as nações. Mas esse homem também já tinha percebido que Israel não estava cumprindo o seu papel de servo, que Israel estava adorando a outros deuses, cometendo adultério espiritual com outros deuses. Mas ele também leu, enquanto caminhava com o profeta Isaías, que Deus, pela sua graça, agora reuniu um remanescente fiel, sim, um grupo pequeno de pessoas que estavam dispostas a obedecerem a Deus, a fazerem a sua parte na aliança e a ser luz para as nações. Entre esses remanescentes fiéis estavam os profetas, dos quais Isaías fazia parte. Quando ele então chega no capítulo de número 53, um nó é dado na sua cabeça. Porque ele começa a ler esse texto e ele diz: não, aqui não pode se referir a Israel, Israel não pode ser esse servo. Ele começa a ler esse texto e ele diz: mas será que é o profeta Isaías? Talvez Jeremias? Ou ainda, será que Deus usará outro servo para libertar o seu povo do cativeiro?
talvez seja um grande governante, talvez seja Sírio. E agora ele tem dúvida, ele diz: então, diga-me, eu não consigo entender essa parte, a quem o profeta está se referindo, a ele mesmo ou a outro? É ele o representante fiel, desse remanescente fiel, que agora está conduzindo o povo novamente à comunhão com Deus, que está profetizando sobre o reino de Deus? A quem o profeta se refere? A ele mesmo ou a outro? Lucas, em Atos capítulo de número 8, que conta essa história que eu acabei de relatar a vocês, ele diz então que Filipe faz uma coisa. Filipe abre Isaías 53 com ele, e agora vai a esse cântico, e partindo dessa parte da escritura, diz Lucas, que Filipe anuncia as boas novas de Jesus. Partindo de Isaías 53, Filipe anuncia as boas novas de Jesus. E Filipe vai dizer: olha, esse não pode ser Israel amplo, esse não pode ser alguém desse remanescente fiel entre os profetas. Aqui Isaías está falando de alguém que é muito mais singular, aquele que seria o grande representante de Israel, o grande israelita, o santo de Israel. Aqui Isaías está falando do nosso Messias, e é sobre ele que eu queria falar com você. E eu queria que agora você olhasse para esse texto e percebesse que esse texto está falando sobre ele. E é isso que nós vamos tratar nessa nova série que se inicia hoje, o servo sofredor. Vamos passar por o final do capítulo 52 de Isaías, e vamos estudar a totalidade do capítulo de número 53 de Isaías, olhando para esse servo sofredor, identificando a obra de Cristo e a pessoa de Cristo, sendo descritos aqui em Isaías capítulo de número 52, de 13 até Isaías 53, versículo de número 12. Eu queria então convidar a você que olhasse comigo para a estrutura desse texto. Esse é o único slide que nós teremos nessa manhã, e é isso que eu queria que você guardasse a princípio. Serão 5 mensagens, porque nós vamos estudar e abordar a estrutura desse cântico. O que nós temos aqui é um cântico, poesia profunda, recursos literários infindáveis e que não dá para explorar em 5 sermões, uma beleza literária como nunca vista antes, um conteúdo exegético, teológico e prático que uma série não consegue contemplar. Essa é a estrutura do capítulo 52, 13 até 53, 12. Isso é um quiasmo. Essa estrutura vocês já tiveram contato com ela em outros momentos. Aqui nós temos uma estrutura na qual algumas partes estão relacionadas. Se você observar bem, a primeira parte vai apresentar o triunfo, a exaltação do servo. E assim começa o cântico, e ele será finalizado exatamente dessa maneira. Se você ler os versículos 13 e 15 do capítulo 52, e ler os versículos 12, 10 e 12 do capítulo 53, você vai perceber as semelhanças que existem entre esses dois textos. Você vai perceber que o capítulo de número 53, versículo 1 a 3, apresenta o sofrimento do servo e como esse sofrimento é fruto de uma rejeição. Essa mesma verdade será apresentada no versículo de número 7 e o versículo de número 9. Você vai ver que no centro, no cerne dessa estrutura, está a explicação do significado desse sofrimento. Então vamos olhar rapidamente. O meu objetivo nessa manhã é passar rapidamente por toda essa estrutura e depois voltarmos ao texto básico dessa manhã, que é o capítulo 52, versículo 13 até o versículo de número 15. Vamos então à leitura do texto, Isaías 52, versículo de número 13. Vejam,
O meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. E reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhe foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Essa primeira estrofe, então, apresenta uma única verdade, e essa é a proposição dessa primeira estrofe. O Senhor declara que honrará o seu servo, porque o seu sofrimento trará salvação. E aí nós chegamos então a um ponto importante: a maneira como esse servo será rejeitado, e essa rejeição vai ficar evidente no seu sofrimento. E o texto escreve dizendo: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terno, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. É dito aqui então que muitas pessoas agora rejeitaram esse servo. Se o texto anterior falou de uma admiração que aconteceu por parte de alguns para com esses servos, agora é nos dito que esse servo não é visto como sendo um grande Salvador, um grande Messias. Olhe a sua aparência, veja a sua família, perceba a sua simplicidade, veja se ele parece com um grande libertador ou como um grande rei. Não, ele não parece. Mas era necessário que as coisas fossem assim. Versículo de número 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Aqui está a razão pela qual ele veio ao mundo, para ser o nosso substituto. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O seu sofrimento, então, ele não é um sofrimento qualquer, ele é um sofrimento expiatório. O motivo da sua dor é a razão da nossa alegria. A causa dele ter assumido a forma humana somos nós. E também a sua dor é por causa do nosso pecado. Mas mesmo vindo ao mundo para substituir-nos, as pessoas os desprezaram, e mais uma vez a rejeição é apresentada, o que trouxe ainda mais sofrimento ao servo. Versículo de número 7 e 9. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios,
e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. E aí o profeta diz, ele não merecia ser rejeitado. Ele não merecia tamanha rejeição, mas o auge do seu sofrimento, a sua morte, seria na verdade o auge da vida do seu povo. Ele não teve a oportunidade de ter filhos naturais, mas por causa da sua morte prematura, ele teria filhos espalhados por toda a parte da terra, assim como fora prometido a Abraão. Era necessário que ele morresse para salvar o seu povo, porque a sua morte seria a vida do seu povo. Mas o Deus, o Pai, Ele não deixaria que essa fosse a última imagem que tivéssemos dele. Não. Na sua história bendita, Ele preparou um momento para que todos reconhecessem quem de fato é esse servo. Para que as pessoas olhassem e conhecessem de fato a sua identidade. Tivessem os seus olhos abertos para a maravilha da sua pessoa. Para que essas pessoas então fossem encantadas pelo seu amor, pela sua pessoa, pela sua própria beleza. Versículo de número 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua glória e prolongará os seus dias, toda a eternidade. E a vontade do Senhor será bem sucedida, prosperará em sua mão. Versículo de número 11, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu povo justo justificará, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O próprio Senhor está fazendo aqui do seu servo uma oferta pelo pecado, mas Ele não o deixará dessa maneira. A sua imagem não é de alguém fraco, com fome, com sede, ensanguentado, alguém que é alvo de zombaria. Não, ele será exaltado, ele será admirado por muitos. Muitas pessoas olharão para aquela cruz e verão o significado dela e serão então atraídos a ela, e passarão a amá-lo, serão os seus discípulos, vão adorá-lo. E é isso que o cântico começa dizendo. Então agora volte os seus olhos, abra sua Bíblia, capítulo de número 52, e vamos à nossa breve exposição dessa manhã dos versículos 13 até o versículo de número 15. O triunfo do servo, a sua exaltação. O Senhor declara que honrará o seu servo, porque o seu sofrimento trará salvação a muitos. E o versículo de número 13 começa com uma expressão muito importante nessa descrição de Isaías. Ele diz: vejam meu servo, vejam meu servo. Essa expressão, ela não apenas marca a entrada ou o início de uma nova sessão, não é apenas o start de um novo argumento, não, é mais que isso. Agora Isaías propositalmente chama os seus ouvintes, os seus leitores, para que olhe com atenção para esse servo que ele vai descrever. A razão disso é que agora esse servo será descrito em termos singulares. E essa é a dúvida do eunuco. Não é possível a gente ler essas descrições. Não é possível alguém na face da terra ser adjetivado dessa maneira.
Por isso Isaías diz: olhe, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Veja o meu servo. E ele continua dizendo que esse seu servo, esse servo do Senhor, ele agirá com sabedoria. A expressão agirá com sabedoria no hebraico combina pelo menos 3 coisas. Primeiro, sabedoria, efetividade e prosperidade. É por isso que esse termo vai lançar luz em muitas dúvidas aqui desse texto. A ideia aqui é que esse servo, ele terá a sabedoria suficiente, a prudência suficiente para efetivamente cumprir a obra que a ele foi dada. Ele será sábio no sentido de saber o caminho a ser trilhado. Mas não apenas uma sabedoria de saber o caminho, uma inteligência de compreender aonde ele deve andar, mas uma capacidade dada pelo Senhor para efetivamente ir até o fim da sua obra. E ele fará isso, ele irá até o fim. E porque ele irá até o fim, agora de forma poética, Isaías diz que ele será exaltado. A maneira que ele usa para isso é usando o grau superlativo na maneira hebraica, que é a repetição de ideias. Observe que o versículo de número 13 diz: ele será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Essa é uma maneira de dizer que ele será de forma, no maior grau possível, exaltado pelo próprio Senhor. E aí, é impossível você não ler esse verso e não pensar na ressurreição, na ascensão e na exaltação celestial do Senhor, que hoje se encontra à destra do Pai. Mas o versículo 14 continua: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. A razão para isso é porque a sua aparência era totalmente desfigurada. Ele chegou a se tornar como irreconhecível, como sendo homem, nem mesmo parecia um ser humano. Observe que sem aviso, Isaías muda imediatamente da exaltação de Cristo para a sua humilhação. O texto se move bruscamente da majestade do Senhor e da maneira como ele era adorado, para a rejeição que ele sofrerá no mundo. Aquele eunuco que lia o profeta de Isaías enquanto voltava para a sua terra, provavelmente já tinha chegado e já tinha passado por Isaías capítulo de número 6. Em Isaías capítulo de número 6, o profeta vê a glória de Cristo. E ali naquela ação, todos escondem o seu rosto, porque não são capazes de perceberem e estarem diante da glória e da majestade de Cristo. Mas agora está Cristo entre os homens. E o contraste é tão grande que as pessoas também escondem o rosto para não vê-lo. Porque o sofrimento era tamanho que ele ficou até mesmo como alguém irreconhecível como ser humano. A palavra hebraica que dá início aqui a essa frase é a palavra longe. É como se o profeta estivesse dizendo que ele de longe não parecia um ser humano. A sua dor, a sua angústia foi tão grande, mas tão grande, que ele sequer parecia com um ser humano. Essa é a razão pela qual as pessoas estão assustadas, pasmadas. Esse é o termo que é frequentemente usado para descrever o juízo divino. E não é sem razão que as pessoas, quando olharam pendurado em um madeiro, disseram: isso é a justiça de Deus sobre ele. Esse é um malfeitor, esse é um pecador. O que elas não entenderam é que de fato a justiça de Deus foi ali manifestada naquela cruz. Mas ele não é um pecador, ele leva os pecados de todos nós. Ele é aquele que veio para nos substituir.
E essa é a palavra usada para descrever também a reação dos homens à cidade arruinada de Tiro. As pessoas olham para a cidade e elas ficam alarmadas. Sabe aquela reação onde você de repente está paralisado? Não há palavras, não há reações. A única linguagem que pode ser percebida é a linguagem corporal, que apresenta espanto. E o texto diz que assim as pessoas ficaram quando olharam para aquele homem, quando olharam para a sua aparência. O servo foi então, por isso, profundamente rejeitado, porque ele não se parecia como um grande rei. Ele não parecia ter a glória de Salomão. Ele não parecia ser um descendente do grande Davi. Mas o Senhor quis que fosse assim. E há uma razão para que as coisas sejam assim. Mas o profeta continua. Versículo de número 15. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão. E o que não ouviram, compreenderão. A palavra mais difícil de ser traduzida nesse verso é a palavra aspergirá. No hebraico, literalmente o que está escrito é exatamente isso. A dificuldade dessa expressão é que ela parece não se encaixar com o contexto dessa primeira parte do cântico. Aqueles que tomam essa palavra exatamente como ela foi traduzida, entendem então que Jesus Cristo vai então aspergir, ou seja, essa obra de Cristo, essa obra sacrificial, ela também chegará às nações. A Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego, quando foi traduzir essa expressão, ela traduziu considerando o contexto. E na Septuaginta, a ideia que foi preservada foi exatamente de que ele chocará muitas nações. Os comentaristas mais modernos, eles têm preferido essa tradução. A tradução de que, assim como ele chocou muitas pessoas quando ele se fez um de nós, haverá um dia também que ele chocará muitas pessoas quando ele for exaltado. Há a possibilidade de ambas traduções. Ambas traduções trazem aplicações sobre a exaltação de Cristo. Mas em comum com os comentaristas modernos, eu acho que de fato o que Isaías está querendo dizer aqui é que ele também vai chocar povos de outras nações. Porque o que Isaías está querendo apresentar aqui é um grande contraste. E aí mais um elemento para desvendar esse mistério ou esse enigma do servo sofredor, que vem sendo apresentado desde o capítulo de número 40. E o contraste então aqui apresentado é o seguinte: é que muitos indivíduos, principalmente israelitas, ficariam horrorizados com o sofrimento do Messias. Ficariam horrorizados com esse sofrimento que tem o seu ápice na cruz. E eles teriam uma reação adversa, isto é, eles rejeitariam esse Messias. No entanto, os reis, aqui representados por muitos, também eles ficariam impressionados com os benefícios, com os efeitos dessa obra e desse sofrimento, isto é, purificação e limpeza expiatória.
E eles teriam então uma reação positiva de submissão. Observe que dentro do contexto, isso faz todo sentido. Porque a sequência do versículo de número 15 diz que diante dessa apresentação, os reis calarão a sua boca diante dele. Tanto de espanto, tanto de admiração, como também do que não há o que falar. Quando esse servo agora voltar na sua forma gloriosa para julgar o mundo, ninguém poderá dizer nada. Não haverá argumentos que serão usados para justificar a sua própria justiça. E eles nada poderão falar. Eles estarão calados, quietos, diante da glória e da beleza desse servo. E aí diz o texto ainda: pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram entenderão. E aqui está a razão do espanto do mundo e desses servos. Por quê? Porque agora o Espírito Santo de Deus, que agora está agindo sobre o profeta Isaías, o Espírito Santo de Deus, haverá um dia que agirá sobre os seus discípulos, quando eles forem espalhados por todos os reinos do mundo. E haverá então um dia onde as pessoas que nunca ouviram falar desse grande servo, verão a beleza desse grande servo. Aqueles que nunca ouviram falar dessa mensagem, um dia vão ter os seus ouvidos abertos para compreender essa mensagem. E isso será uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Porque essa mensagem, ela seria loucura para o mundo que se acha intelectual. Essa mensagem, ela seria escândalo para aqueles que foram apegados à lei e não conseguiram perceber Cristo sendo descrito em toda a lei. Mas diz o apóstolo Paulo que essa mesma mensagem seria o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que se voltam para esse servo sofredor com fé e arrependimento. E o Espírito Santo faria essa obra. O Espírito Santo pegaria essa mensagem que é loucura para o mundo e faria o mundo entendê-la. O Espírito Santo abriria os olhos de muitos judeus para verem a beleza de Cristo exposta naquela cruz. E você lembra daquela história lá apresentada em Atos 8, que nós iniciamos esse sermão? Aquela história continuou. E diz-nos o texto, no versículo de número 35, abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo de número 8, versículo de número 35. Vamos voltar onde nós paramos. Lá está um homem, voltando para a sua terra natal, voltando para a África. Ele tinha ido a Jerusalém adorar a Deus e agora estava no caminho de volta. Ele vinha na sua carruagem com outros, lendo o profeta Isaías. Na sua leitura diária, ele tinha parado exatamente no capítulo de número 53. Ele tinha passado pelos versos que nós acabamos de ler. Ele não consegue entender se o profeta está falando aqui de Israel. Ele acha e já entende que não. Mas a sua dúvida é se ele fala de si mesmo, talvez como sendo o representante do remanescente fiel, ou fala de uma outra pessoa. É provável que na sua mente não passe que aqui Isaías está falando daquele que algum tempo atrás tinha sido pendurado no madeiro, de Jesus Cristo, o Salvador, o verdadeiro Messias, o verdadeiro israelita, o Santo de Filipe se coloca ao lado dele.
E Filipe então, versículo de número 35, então Filipe, começando naquela passagem da Escritura, isto é, Isaías 53, 7 e 8, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. E qual é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho é que Cristo veio ao mundo, sofreu em nosso lugar, padeceu na cruz para remover a nossa culpa. Por isso, por favor, não falte o final dessa série e o nosso culto de Páscoa, onde nós vamos entender de forma mais profunda o que isso significa. Mas por hora vamos continuar a leitura do texto e chegamos até o versículo de número 36. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco tinha feito apenas uma pergunta a Filipe no início da narrativa. E a pergunta era: o profeta fala de si mesmo ou fala de outro? E Filipe responde essa pergunta apresentando o Evangelho, apresentando Jesus Cristo. E depois dessa apresentação, então, uma nova pergunta surge, versículo de número 36. Que me impede de ser batizado? Versículo de número 37, Filipe então diz: você pode, se crê de todo o coração. Você pode, se você acreditar nessa história que eu acabei de contar para você. Você pode, se você deixar de lado a sua autojustiça e agora descansar na obra desse santo de Israel. Você pode, se você confiar nele. A resposta do eunuco é: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sim, eu creio. Observe, irmãos, que a aplicação dessa remoção da culpa requer uma coisa: que você aceite o dom da graça pela fé em Cristo Jesus. E talvez isso precisa ser dito mesmo em uma igreja onde há um número grande de pessoas que já foram batizadas, porque talvez você ainda não teve esse ato de crer em Jesus para ter a vida eterna. Talvez você ainda não tenha recebido esse dom da graça porque você ainda não crê em Jesus. Eu não estou falando de você acreditar que Ele existe. Eu não estou falando de você compreender intelectualmente que de fato Isaías está falando sobre Ele, ou que a Escritura está dizendo sobre Ele. Eu não estou dizendo essas coisas. O que eu estou dizendo é que talvez você ainda não esteja descansando a sua alma na obra de Cristo Jesus. Eu queria dizer para você que a aplicação dessa remoção da culpa, que traz paz com Deus, que resolve o seu problema de impureza cerimonial, que faz com que você esteja na presença do Senhor, passa por uma coisa: você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa descansar na sua obra. Versículo de número 38 diz: assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Aqui então, gente, é uma representação gráfica de como agora o lavar regenerador do Espírito Santo de Deus agora foi uma realidade na vida daquele homem. A água foi colocada sobre a sua cabeça, e agora o Espírito Santo de Deus aplica toda a obra fora dele, esta obra na cruz descrita em Isaías 53, dentro do coração desse homem, e ele é lavado. Seu problema cerimonial foi resolvido de uma vez por todas, porque agora ele pode entrar no templo, ele pode ter comunhão com Deus no verdadeiro templo. Agora sim, ele pode viver com o Senhor. Mas eu quero terminar esse sermão lembrando a vocês uma coisa e apresentando um desafio. Eu quero lembrar a vocês que o Espírito Santo deu esse conhecimento a Filipe, deu esse conhecimento a nós, não para que ele fosse um fim em si mesmo, não para que
Filipe pudesse compreender o que o profeta Isaías estava dizendo no capítulo de número 53. Não para que tal entendimento fosse um fim em si mesmo, vocês já sabem disso, mas eu quero voltar a isso. Não. O conhecimento dessas coisas, esse conhecimento foi dado a Filipe para que ele pudesse testemunhar que o Santo de Israel resolveu o nosso problema com Deus. O Espírito Santo, vimos isso domingo passado, ele foi enviado ao mundo para que ele pudesse trazer glória a Cristo. Mas como ele faz isso? Como ele traz glória a Cristo? Bem, o enigma desse texto agora será revelado no capítulo de número 53, no final. E na Páscoa nós veremos isso de maneira mais gloriosa, mas deixe-me dar apenas um gostinho disso. O servo será exaltado quando todos entenderem a sua história, se submeterem, viverem encantado com a sua pessoa e conduzirem as suas vidas, se alegrando nele. Essa é a razão pela qual o pastor John Piper diz que a adoração é o combustível das missões. O que deve nos motivar a sair pelo mundo para pregar o Evangelho, é porque quando nós fazemos isso, nós podemos experimentar isso que Filipe experimentou. De repente ele está aqui apresentando as boas novas a esse homem. E o que acontece quando esse homem então recebe essa boa nova? Versículo de número 39, se isso não te motivar a evangelizar, se isso não te motivar a sair do lugar, eu não sei mais o que pode fazer. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repetidamente. Veja agora a descrição. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Você sabe o que significa alguém entender o Evangelho? Você sabe o que o Evangelho pode trazer de transformação à vida de uma pessoa? Você sabe o que é alguém que sempre deu lugar, vazão aos seus ídolos, que sempre deu glória aos seus próprios ídolos, que sempre teve a si mesmo como sendo um grande ídolo, alguém que sempre esteve fundado na sua própria autojustiça, agora abre mão disso para a glória de Cristo. Você imagina agora Cristo recebendo a glória que é devida a Ele? E por que isso acontece? Porque alguém disse assim: talvez você não esteja entendendo esse texto, eu posso te ajudar? Eu posso dizer o que esse texto realmente está fazendo, está falando? Eu queria encerrar esse sermão levando você a pensar nisso. Muitos precisam ser avisados do que o servo fez por eles. E o Espírito Santo de Deus usa a igreja para isso hoje. Muitos precisam ser avisados do que o servo sofredor fez por eles. E o Espírito Santo de Deus usa a igreja. Por isso eu queria terminar esse meu sermão, essa minha mensagem, com uma aplicação bem prática. Eu não vou dizer apenas o que você tem que fazer, mas como você tem que fazer. O meu desafio é que durante esse mês que nós vamos estudar, próximo domingo nós adentramos de vez em Isaías 53, você esteja disposto a fazer como Filipe, a sentar ao lado de alguém para explicar Isaías 53. Eu quero desafiar você a trazer visitantes nos domingos para que possa sentar ao seu lado, enquanto nós explicamos para ele o verdadeiro significado da Páscoa e o que significa Isaías 53. Eu quero que você faça mais, eu quero que você vá aos grupos, mas não vá sozinho. Leve um visitante, se sente do lado dele e peça ajuda do líder do grupo para que explique para ele o que significa Isaías 53.
E talvez você tenha condições de ir ainda mais além. Talvez você possa agora abrir durante esse mês de março e a primeira semana de abril, um grupo na sua casa. Talvez você deva chamar os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta, os seus parentes, para estudar Isaías 53 e mostrar a boa nova apresentada nesse texto. Aí quem sabe, Deus vai dar alegria a você que deu a Felipe, de ver alguém dizendo assim: ah, agora eu entendi. Ah, e agora faz sentido. Então é isso que significa Páscoa. E talvez você terá a alegria de ver alguém que foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e agora se alegra em Cristo Jesus. Depois de ter visto a glória de Cristo, uma pergunta ecoou ali no templo onde Isaías estava: quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta do profeta foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Anos depois dele ter dito isso, e ser comissionado ao mundo para pregar sobre esse servo sofredor, um homem chamado Filipe se levantou, e de igual modo disse também: eis-me aqui, envia-me a mim. E foi enviado, conduzido pelo Espírito Santo até esse eunuco. Isaías ouviu a voz do Senhor e atendeu e foi cumprir o seu chamado. Filipe, entendendo a ação do profeta Isaías, seguiu o seu exemplo e foi cumprir o seu chamado. E a pergunta que eu faço é: e você? Vai continuar aí sentado, domingo após domingo? Vamos orar? Ó Senhor, nós te louvamos pela beleza da tua revelação. És de fato um Deus sábio, és de fato um Deus poderoso. Os teus planos realmente, Senhor, são maiores do que os nossos planos. Os teus pensamentos são infinitamente maiores do que os nossos pensamentos. E como diz o apóstolo Paulo, o Senhor realmente frustrou todas as intenções humanas na esperança de um Salvador. Veio o teu Filho ao mundo, e de fato ele não parecia ser um rei como os demais, não tinha vestes reais, foi alguém que sofreu, morreu tão cedo e a sua aparência era tão desfigurada que as pessoas davam a ele até uma idade maior do que ele tinha. Mas ele fez tudo isso em nosso lugar, como uma oferta de substituição, para que agora nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor, aprender dessas verdades que têm mudado a nossa vida. Ó Senhor, mas o Senhor também quis que o mundo soubesse que o servo fez alguma coisa por eles também, que existe vida melhor do que essa vida que é vivida lá fora, que o verdadeiro sentido da vida passa pela cruz, e nós somos o povo da cruz. Por isso, Pai, conduz o teu povo para que não apenas anuncie essa mensagem da cruz, mas que também ame essa mensagem da cruz, para que pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, se juntem em um único coral de adoração ao teu Filho, porque essa é a tua vontade. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém.